Olá, bem-vindos ao podcast da Multiedro, o It's Cloud Time. A gente está começando a nova temporada de entrevistas, de conversas aqui. Você que já segue a gente no Spotify e está inscrito lá no nosso canal do YouTube, ative as notificações porque em breve você vai ter aí os novos episódios à disposição, tá? Agradeço a participação de vocês, lembrando que sempre que for possível interagir, curtir, mandar mensagem, comentar, ajuda no nosso engajamento. Compartilhe com as pessoas que você acha que podem se interessar pelos temas. E aproveitem, né? Se você está no trânsito, se você está na academia, se você está lavando a louça, é a hora ideal para você ouvir a nossa conversa aqui. Hoje eu trouxe um amigo, posso dizer assim. A gente vai falar sobre voluntariado. É um tema, né? É uma atuação que eu faço como voluntário e a própria Multiedro também investe nisso. E a gente quer conversar com vocês a respeito desse tema. E eu trouxe o Eduardo Moura aqui para conversar com a gente. Bem-vindo, Eduardo. Tudo bem? Tudo ótimo, Juliano. Obrigado. Oi, pessoal de casa. Espero que vocês estejam bem. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu espero que a gente tenha uma troca bacana e significativa para a galera que está em casa ouvindo a gente. Muito bom. Vamos fazer o nosso esforço para isso. Edu, fala um pouco de você, da tua trajetória até chegar aqui no Pulse Mais. E aí aproveita para falar do Pulse Mais também. Maravilha, vamos lá. Bom, eu sou um engenheiro formado e não atuante, que foi picado pelo mosquito do impacto social muito cedo na carreira, enquanto eu estava na faculdade. Então, eu fui descobrindo ao longo dessa trajetória tanto os desafios que a gente vive nesse país, mas também o tanto de potencialidades que a gente tem, principalmente nas juventudes. E como que elas são o motor, na minha opinião, o principal, para conseguir construir um futuro mais próspero e inclusivo para todo mundo. Então, eu venho dedicando minha carreira para isso, especificamente para um trabalho de qualificação profissional, inclusão produtiva, empregabilidade e acesso ao ensino superior para os jovens. E hoje, na Pulse Mais, a gente faz isso através da tecnologia, de carreiras em tecnologia. Então, a Pulse Mais é uma organização sem fins lucrativos que tem o propósito de impulsionar a carreira de jovens talentos para conquistar o primeiro emprego e acessar o ensino superior no setor. Então, basicamente, a gente faz um trabalho de fato, compreender que a tecnologia ela pode ser um caminho para que essas pessoas atinjam o seu potencial, se desenvolvam e consigam também ascender socialmente, economicamente. Legal, muito bom. O projeto Pulse Mais, então, ele tem um foco em tecnologia, em conectar esses jovens com o mercado de trabalho na área de tecnologia. Perfeito. É isso, né? Exatamente. Então, a gente trabalha com jovens que estão a partir do terceiro ano de ensino médio, em escolas públicas, que estão nesse momento de transição, né, para o mercado de trabalho, para o ensino superior. São jovens que, por exemplo, diferente de como foi para mim, precisam, muitas das vezes, na grande maioria, já começar a apoiar com renda, né, e ter uma atividade remunerada logo no ensino médio ou após o ensino médio, né? Então, a gente tem esse olhar de conectar os jovens com o mercado e despertar o potencial que são as carreiras em tecnologia hoje, pela alta demanda que a gente tem das empresas, né? Pelo tanto que isso vem sendo importante quando a gente olha também para o diferencial que esses profissionais podem ter, né? Como que esses profissionais podem se tornar competitivos no futuro do trabalho, numa dinâmica que a gente sabe que cada vez mais as pessoas vão ter mais carreiras, cada vez mais as empresas vão ser de tecnologia e as tecnologias emergentes vão ser também mais disruptivas. Então, a gente tenta reduzir esse gap para conseguir trazer oportunidades reais para essa galera. Eu comentei no início aqui que eu faço um trabalho de voluntariado também, sou voluntário no Pulse Mais, mas também faço voluntariado em outras instituições. E numa das conversas que eu tive com uma fundadora de uma startup, ela estava comentando que ela saiu do Brasil muito cedo porque, na época, no Brasil tinha pouca empresa de tecnologia. Você tinha ali uma IBM, alguns bancos, né, que tradicionalmente investem muito em tecnologia, mas era isso. E você está trazendo uma realidade que mudou muito de lá para cá, né, nos últimos 20 anos.
qualquer empresa hoje é uma empresa de tecnologia praticamente. Perfeito, Né? sim. Então, o mercado de tecnologia, ele ampliou bastante, não só nas empresas de tecnologia tradicionais, né, que vivem de vender tecnologia, mas a tecnologia virou um alicerce para as empresas de outros segmentos poderem se diferenciar no mercado, poderem crescer, poderem inovar. A tecnologia, ela é um investimento estratégico, né, nas empresas que são do ramo do varejo, do ramo da saúde, por exemplo, da logística. Então, tem uma demanda muito grande por profissionais, né, que não atuarão necessariamente em empresas de tecnologia, mas com tecnologia em empresas de diversos segmentos. Essa é um pouco a visão do Pulse Mais. Exatamente. Então a gente olha para a tecnologia até pelos jovens que são o foco da Pulse Mais estarem no momento de decisão de carreira. Então a gente não traz a tecnologia como uma coisa super delimitada, né? Assim, puxa, você vai ser um desenvolvedor, ou a formação que a gente faz foca nisso. Não, a gente, na verdade, amplia esse escopo e apresenta esse leque de oportunidades para trabalhar com tecnologia, inclusive, por exemplo, vendendo tecnologia, que é o repertório, a experiência, a trajetória que o fundador da Pulse Mais traz consigo, né? Não foi uma pessoa que construiu uma carreira técnica em tecnologia. Então, essa é a visão de que os jovens, conseguindo adquirir essas habilidades digitais, tecnológicas, e não necessariamente atuando em empresas de tecnologia, eles vão conseguir se diferenciar e crescer profissionalmente, atingir seus sonhos e por aí vai. Legal. O programa do Pulse Mais, ele envolve duas frentes, né? Ele tem uma capacitação técnica, vamos dizer assim, técnica e comportamental, e tem o lado da mentoria também. Exato. Né? Fala um pouquinho dessas duas frentes para o público. Perfeito. Então, bom, vou dar um passo atrás. A gente tem uma jornada para os jovens que a gente impacta, né? Então, a gente tem, primeiro, parcerias com ONGs, com escolas públicas, para atrair, qualificar e selecionar os jovens que estão dentro desse perfil, comprometidos e interessados em construir uma carreira em tecnologia. E aí esses jovens entram em programas como, por exemplo, o programa Pulse Mais, que hoje é nosso principal. Então, esses programas, eles unem, eles têm uma abordagem complementar, como você disse, que, na verdade, vem de uma escuta que a gente vem fazendo continuamente ao mercado de trabalho, os recrutadores, por entender que as juventudes, elas chegam nas empresas, claro, desqualificadas tecnicamente, muitas das vezes, mas o que faz com que esses jovens não consigam avançar, progredir de cargo, ou eventualmente os principais motivos de desligamento estão a nível comportamental. Então, a gente tem uma crença aqui na Pulse que aula em vídeo, aula ao vivo, atividades não moldam comportamento. Nesses instrumentos de aprendizagem, a gente consegue desenvolver e lapidar essas habilidades técnicas que também são importantes. E é na mentoria que a gente consegue trazer a figura desses voluntários que a gente também forma como mentores para apoiarem nesse refinamento dos comportamentos que vão ser importantes para potencializar a empregabilidade. Tá. E esses mentores, eles, acredito que a grande maioria também vem do mercado de tecnologia, atuam com tecnologia. É isso? Perfeito, sim. Então, são profissionais de tecnologia que também estão em diferentes cargos e têm diferentes trajetórias dentro do setor. Comercial, né? Técnico. Exatamente, ou gestão, por exemplo. Gestão. Então, a gente também traz no olhar de mentor essa amplitude de possibilidades dentro da tecnologia. E virou, assim, meio corriqueiro a gente falar de tecnologia, né? Isso, todas as empresas, talvez num futuro muito próximo, vão precisar ser empresas de tecnologia. Né? Então, isso está numa transformação e é até um pouco difícil hoje em dia a gente colocar esses limites, né? Então, sim, os mentores, eles trazem esse repertório e eles apoiam o jovem com uma mentoria de carreira, que faz com que esses jovens consigam ter um direcionamento mais assertivo para esses próximos passos. O Juliano, inclusive, é mentor aqui da Pulse Mais, está fazendo a formação que a gente tem hoje, além de ser voluntário interno, um dos primeiros que a gente teve, inclusive. É verdade. Edu, assim, eu estou há muito tempo no mercado, né? A gente viveu uma época em que as empresas, elas tinham dificuldade, as empresas que não são de tecnologia, elas tinham uma dificuldade em
atrair e reter profissionais de tecnologia. Justamente porque a tecnologia ela era vista como um mal necessário. E esse mundo mudou também, dentro dessa esteira que a gente está falando, né? Hoje em dia, essas empresas que não são de tecnologia, que são do varejo, que são da área da saúde, da educação também, elas são atrativas para profissionais de tecnologia. Isso mudou muito também em relação sei lá, a uns 20 anos, a uns 15 anos. Porque as empresas realmente entenderam que, cara, precisamos investir em tecnologia. E tecnologia não é custo, né? É uma forma da gente se diferenciar, da gente ser mais produtivo, da gente crescer mais rápido ou mais eficiente. Então, eu acho que isso é uma quebra de paradigma importante para a gente comentar com o público, porque o mercado de tecnologia sempre foi carente de profissionais, né? E ele continua carente. E a formação tradicional, a formação formal, né? Através de escolas, através de faculdades, ela não é suficiente para suprir a demanda por profissionais de tecnologia. Nesse sentido, o Pulse Mais, ele enxerga que contribuição para o profissional que quer entrar na área de tecnologia. Perfeito. Muito bom. Excelente esse seu comentário. Acho que é um contexto histórico que corrobora para essa leitura que a gente faz aqui. Eu vou trazer um dado que acho que tangibiliza um pouquinho melhor isso. São 10 milhões de jovens hoje que não estão no mercado de trabalho. Então, são 10 milhões de jovens que a grande maioria gostaria de estar num emprego formal e não tem a qualificação técnica por conta da educação básica, né? Enfim, e dos desafios que a gente tem nesse âmbito aqui no Brasil. E, por outro lado, uma pesquisa recente do Google, do ano passado, na verdade, fala que são mais de 500 mil profissionais de déficit que a gente vai ter no Brasil até o final desse ano para o setor de tecnologia. Então, puxa, continua tendo mais jovem, né, que ainda não está qualificado, mesmo quando a gente olha para as oportunidades. Isso não quer dizer que a demanda do setor, né, é menor, enfim, até porque as qualificações vêm mudando de forma muito rápida. Enquanto que no passo de capacitação dos jovens a gente não consegue ter essa celeridade, né? As empresas elas se transformam muito mais rápido, que a gente consegue fazer esses movimentos que também requerem um tempo maior. Então, a Pulse ela apoia justamente nesse lugar de trazer as oportunidades para que esses jovens consigam adentrar no mercado em posições de entrada, por exemplo, estágio, jovem aprendiz ou assistente, e não necessariamente em cargos de tecnologia, mas sim em empresas de tecnologia, principalmente. E esse jovem já estando dentro da empresa, até porque esses cargos de entrada e por mudanças recentes do setor, não tem mais muita contratação júnior para cargos técnicos em tecnologia, né? Então, a nossa estratégia é colocar o jovem dentro da empresa, ele está comprometido no ensino superior para entrar na área, e dessa forma a gente acredita que essa construção de carreira vai ser mais facilitada. Tá. A rede de mentores voluntários do Pulse Mais também, ela é bastante diversa, com profissionais que atuam em vários setores de tecnologia, né? Porque quando a gente fala de tecnologia é muito amplo, né? Perfeito. A gente tem desenvolvimento, a gente tem inteligência artificial que tá num ritmo alucinante, assim. E essa contribuição também é valiosa, porque eu participei de alguns eventos do Pulse Mais, onde voluntários foram lá fazer palestras, até mesmo algumas empresas, né? Vocês conseguem criar essa conexão e a empresa falar do negócio dela, que não necessariamente é uma empresa de tecnologia, mas que investe muito em tecnologia para entregar soluções. Então, isso também é um diferencial do Pulse Mais, né? Essa capilaridade, essa diversidade de mentores que trazem essa visão bastante ampla do mercado e atual, inclusive, também para o jovem, né? Para falar para o jovem, fazer palestras, explicar conceitos. Então, você colocou um desafio, né? Que como é que eu coloco essa velocidade de transformação das empresas à disposição do jovem? Eu enxergo muito isso no corpo de voluntários do Pulse Mais. Perfeito, e é exatamente nessa linha que a gente vem atuando. Ainda acho que tem muito para a gente construir, mas o que a gente faz é um trabalho de realmente ampliar a possibilidade de caminhos e de repertórios, né? A gente tem uma compreensão de que
ao passo que a gente consegue tangibilizar mais oportunidades para os jovens, a gente também consegue fazer com que eles estejam mais comprometidos em seguir alguma dessas carreiras e mais, encontrar algo que faça sentido para cada uma dessas pessoas, né? Porque tem, no trabalho com os mentores, principalmente, toda uma abordagem que, de fato, faz o jovem compreender aquilo que é importante para ele. Uhum. E as novas gerações também estão colocando novos moldes dentro das empresas, no consumo, nas relações, que vão também dar novas direções para a forma que a gente faz as coisas hoje, para a forma que a gente produz, para a forma que a gente se relaciona. Então, isso também vai trazendo para o jovem, na minha compreensão, um protagonismo de conseguir construir algo significativo, que faça sentido para essa pessoa. A gente sabe que, por exemplo, a geração Z hoje já não quer mais se deslocar 2 horas para ter uma jornada de trabalho. E, poxa, faz sentido, né? Um jovem que está numa periferia daqui de São Paulo vai gastar 4 horas do dia, 1/6, para deslocamento. E não vai ter tempo para cuidar de coisas que também são importantes na nossa vida para além do trabalho, né? Hoje é 26 de março, o dia que a gente está gravando esse episódio, Edu. E ontem a gente teve uma atividade lá no Pulse Mais, que é o programa de desenvolvimento de mentores. E numa das atividades, que foi um encontro, né, aquelas salas simultâneas, eu estava num grupo onde um mentor, ele contou uma história que é bem isso que você está trazendo. Uma iniciativa que envolvia a presença física dos jovens numa determinada escola, né, no Rio Grande do Norte, que é a comunidade onde ele atua como voluntário também, que ela teve uma baixíssima adesão, justamente porque a dificuldade de deslocamento até lá dos jovens que não moram próximo dessa comunidade, mas que queriam participar, porque tinha acabado de sair do trabalho, ou tinha que ir para a faculdade, ou que, não, cara, eu preciso ir para casa porque tem coisa que eu tenho que fazer em casa, tenho que cuidar da casa, né? A gente vê muito essa realidade. Muito. Principalmente quando a gente está imerso nesse mundo, né? De pessoas carentes, pessoas que não têm um privilégio, assim, daquilo que a gente viveu, né? E ele falou que quando eles mudaram o modelo de participação para online, que a adesão foi infinitamente superior, justamente por causa dessa facilidade que você está falando, né? A tecnologia trouxe essa vantagem de permitir que a gente tenha essa participação remota, né? Não exigindo que a pessoa esteja no trabalho. E além do que essa geração quer, né? Ou do que ela valoriza, tem a questão física mesmo, né, de deslocamento, que numa cidade como São Paulo, por exemplo, é insuportável você ter que fazer isso todos os dias. Então é uma realidade, né? Sem dúvida, além de representar um custo para o jovem, né? Sim. Então, quando, enfim, o projeto, a organização sem fins lucrativos também não tem capacidade de financiar isso, o jovem se sente ainda menos incentivado a estar presencialmente, né? A Pulse, eu falo que ela é uma ONG digital. A gente nasceu no digital e a gente foi para o presencial nesse ano. Então, a gente entendeu que faria sentido a gente pilotar uma turma híbrida do programa nos mesmos moldes que a gente já tocava no online. E aí tem alguns outros elementos aqui. A gente tem essas novas gerações saindo do ensino médio depois de um período de pandemia. A gente ainda não entende quais são os impactos no desenvolvimento cognitivo e socioemocional dessas pessoas a médio e longo prazo. O que a gente sabe que, naquele ponto que a gente começou lá no início, o presencial ele traz alguns elementos de conexão, de comportamento, que o online não consegue entregar. Então, sim, a tecnologia é uma super aliada quando a gente olha... e aí eu entendo que o online, inclusive, traz essa capacidade da gente trabalhar em escala, com grupos maiores de jovens, e esse é o exemplo que a gente tem hoje. Na turma online, a gente tem 60 jovens. Na turma híbrida, que tem o presencial uma vez por semana, a gente tem metade disso. Então, a gente também viu que a adesão foi menor na turma híbrida, mas a nossa hipótese é que o jovem que se forma na turma híbrida, quando a gente compara
a profundidade da aprendizagem e o potencial de empregabilidade, esse jovem da turma híbrida, ele vai sair mais preparado. Então, é um pouco nessa linha que a gente vem compreendendo também como ter essas duas abordagens e esses dois aprendizados para que a gente consiga, daqui para frente, construir um modelo que faça mais sentido tanto para o jovem, mas que também faça sentido para a empresa que vai contratar esse jovem na ponta. Né? E tem, dentro de uma coisa que você falou, um outro elemento que eu enxergo, que puxa, esses jovens são nativos digitais. Todos nasceram depois dos anos 2000. Já com o celular na mão, ou muito próximo de quando da infância, já tinham algum dispositivo móvel. 99% das pessoas no Brasil têm um dispositivo móvel e tem estudos que falam que mais de um celular por pessoa. Só que, ao mesmo tempo, esses jovens não sabem mexer no computador. É um paradoxo. São nativos digitais e, puxa, se você for dar uma planilha do Excel, que eu diria que é uma coisa que tem que... um tipo de habilidade digital que tem que vir antes dele aprender a programar ou ter um pensamento computacional, ele não sabe. Então, tem esses paradoxos também que fazem com que a gente entenda, puxa, onde que a tecnologia precisa estar como aliada, né? Do que a gente está fazendo e do desenvolvimento dessas pessoas também. A própria história de vida do fundador, né, que é o Thiago, fundador do Pulse Mais, ela tem essa trajetória. Ele também é uma pessoa que veio da periferia, se desenvolveu no mercado de tecnologia, não necessariamente com conhecimento técnico profundo, né, trabalhando com desenvolvimento e tal. E ele ficou bastante tocado por isso, né? Foi o que trouxe. E a gente, talvez uma boa parte do público, não tem a dimensão disso, não tem a dimensão desse esforço, né? De como tirar a pessoa daquela situação, daquele cenário. O Thiago usa muito uma frase que é assim: nós somos os vírus do bem, né? Que é ficar falando para ele o contrário do que ele geralmente ouve no dia a dia. Sim. Cara, vem estudar, né? Vem participar. E você tem gratas surpresas dentro desse público, né? O potencial que existe nessa juventude é gigantesco. O que eles esperam é uma oportunidade. E acho que é isso que o Pulse Mais tem como missão, né? É fazer essa conexão, abrir portas para que os jovens possam se defrontar com a oportunidade e aproveitá-la ou não, né? É isso, talento não escolhe CEP, né? Essas pessoas não tiveram acesso a oportunidades. Existe um potencial gigantesco dentro de cada pessoa. E a gente acredita que, inclusive, esses jovens que têm esse repertório, que vem dessa realidade, ainda trazem consigo alguns diferenciais muito importantes do que a gente enxerga que são desafios de classes mais privilegiadas para o futuro do trabalho. Resiliência, tolerância à frustração, essas pessoas já nasceram numa condição desafiadora por si só. Então, a gente também tem essas fortalezas e a gente vem entendendo como usar disso para conseguir fazer com que o jovem, de fato, desperte e tenha a crença de que é capaz, de que é possível, né? Então, as histórias das pessoas que tiveram na fundação da Pulse Mais, do Thiago, de mentores que também trazem esse repertório, conseguem conectar os jovens com caminhos que já foram construídos, né? Quando a gente enxerga e tem uma referência próxima nossa de alguém que já enfrentou desafios similares e conseguiu conquistar algo bacana, é nesse lugar que a gente encontra uma coisa muito potente, que é manter o jovem engajado. Sim. Com exemplos, né, daquilo que deu certo. Perfeito, com exemplos, com aprendizados, com erros, né? Falando assim a real, né? Falando de fato assim, puxa, não é fácil, cara. Você vai ter que correr 2 vezes mais. É isso. Sim. Tem que dar real mesmo, né? Saiba disso, você vai ter que correr 2 vezes mais. Não tem assim, muito contorno. Vai ser necessário. E a Pulse entrega toda uma rede de apoio para que os jovens consigam pisar nessas pedras ao longo do caminho
com um pouquinho mais de conforto. Sim. Porque os desafios que estão postos, na minha compreensão, para pessoas que estão na juventude já são muito grandes. Que não foram, por exemplo, os desafios que eu enfrentei. Puxa, eu fui trabalhar depois que eu acabei a faculdade. Isso foi um grande privilégio. Sim. Né? Eu não tive que ajudar em casa, nem com renda, nem, enfim, com apoio emocional e tudo mais. Então, é nesse lugar que a gente também atua de fato, construir esse terreno para que os jovens consigam ser impulsionados. Sim. E aí, Edu, dando o meu depoimento como um dos primeiros participantes do Pulse Mais lá atrás, né? O Pulse Mais está investindo nos mentores também, né? Está investindo na própria Pulse Mais, então a tua vinda para a Pulse Mais é um exemplo disso. Você está modernizando, está tornando a administração mais profissional, né? Acho que o foco teu, a tua vinda é essa. E o Pulse Mais está investindo nos mentores, porque é o que você falou, nem todo mentor tem uma jornada de vida com exemplos ou com situações que vão ecoar junto ao jovem, né? E o Pulse Mais está fazendo isso, está trazendo, está tentando, né, através desses encontros com os mentores, criar uma condição mínima ali de como abordar o mentorado, como lidar com as frustrações do mentorado, como mostrar para o mentorado qual é o papel do mentor naquela relação, né? Deixar tudo isso claro. E isso é algo que está melhorando, eu acredito, né? Pelo que eu tenho visto da equipe, está elevando o nível dos mentores da Pulse Mais. Essas parcerias, né, com alguns institutos, com algumas empresas que ajudam no desenvolvimento dessas habilidades para o próprio mentor. Exatamente. A gente tem um diferencial aqui na forma de fazer, que é a importância da mentoria nessa jornada do jovem. Ela não é periférica à estratégia, ela é central. Não é à toa que a Pulse Mais começou com uma rede de mentores. O que existe há mais tempo é uma metodologia de mentoria, né? É uma operação de mentores estarem conectados a jovens em situação de vulnerabilidade que querem seguir carreiras em tecnologia. Então, exatamente, a gente tem uma compreensão de que a qualidade do mentor está diretamente relacionada à qualidade do jovem quando ele for formado. Se eu tirar o mentor desse arranjo, puxa, o meu chute é que eu também perco uma qualidade do que eu poderia ter desse jovem, uma vez que ele é egresso dos nossos programas e projetos. Então, além disso, os mentores eles conseguem trazer o que, por si só, uma capacitação não dá conta, que é conectar com o mundo real. E os jovens eles precisam desse pé no chão para ingressar no mercado de trabalho. Isso alinha melhor as expectativas, reduz as frustrações e faz com que existam ganhos iniciais por conhecimentos que também não estiveram nas suas jornadas de aprendizagem, de compreender como funciona o mundo corporativo, de como se comportar, de quais habilidades são mais valorizadas, quais são as carreiras que têm um potencial maior de crescimento, que é muito estratégico, né? Quando a gente pensa no impacto que a gente quer gerar. A gente quer que essas pessoas se sintam confiantes delas mesmas, que elas consigam tomar decisões sobre seus futuros e serem protagonistas das suas histórias. Num sentido mais amplo é isso. E a formação de mentores ela também está muito conectada a algo que a gente compreende que para a mudança desse cenário, puxa, então a minha opinião é que hoje o desafio da inclusão produtiva no Brasil é um dos maiores, se não o maior que a gente tem, que trava o desenvolvimento socioeconômico que a gente tem o potencial de ter. Esse país é uma riqueza por si só, tanto quando a gente olha, né, para os territórios, mas também para as pessoas, né, para o jeito que a gente faz as coisas, e somos conhecidos por isso. Então, o olhar é que a gente consiga ter, de fato, os mentores apoiando fora da mentoria também, o impulsionamento de carreira dessas juventudes. Que essas pessoas se comprometam com essa causa, porque não vai ser só a Pulse Mais que vai mudar esse jogo. Nem a Pulse Mais e o setor público. A gente precisa de uma abordagem
intersetorial, uma força-tarefa, uma construção e um impacto encadeado por anos para conseguir mudar o ponteiro para um lado ou para o outro. Sim. Então, esse lugar do mentor, que é a pessoa que toma a decisão dentro da empresa, no momento que eu consigo colocar ele ou ela num lugar de mentoria com o jovem, eu começo a mudar a mentalidade dessa pessoa. E a hipótese é que essas pessoas vão tomar melhores decisões em prol desses jovens. Sim. Que é o maior volume de jovens que a gente tem hoje. A maior parte dos jovens hoje é esse tipo de jovem. E não é o jovem top, os melhores da sala, não é. É o jovem mediano. É o jovem mediano. 80% desse volume de jovens que não estão empregados é o jovem que não foi o destaque, mas que tem um potencial ali dentro que a gente acredita que pode ser desenvolvido. Legal. O mentor, né, ele também se transforma num agente de mudança a partir dessas interações, a partir da própria formação que o Pulse Mais está promovendo. E você tem razão, né? Não vai ser o Pulse Mais sozinho que vai resolver isso, ou o setor público sozinho, ou 50 Pulse Mais, né? Ou iniciativas como as do Pulse Mais. A sociedade como um todo, ela precisa ter essa realidade, né? Ter esse choque de realidade, eu acredito. E é muito prazeroso. Eu gosto, né? É uma coisa que me traz uma felicidade. Poder trocar a experiência. Quando eu comecei a trabalhar com voluntariado, a minha ideia era essa, né? Falei assim, cara, eu tenho uma experiência acumulada tão grande, por que eu não transformo isso em algo que outras pessoas podem aproveitar, podem se beneficiar? E às vezes o mentor, e aconteceu comigo, e aconteceu com várias outras pessoas que eu conversei também, o mentor, ele fala assim, será que eu estou preparado para ser mentor, né? E assim, existe um potencial gigantesco também dentro do mentor, ou da pessoa que quer ser mentor. Porque a tua experiência é algo que aquele jovem nunca vivenciou. Ele não tem também nenhuma pessoa próxima a ele que tenha isso, que tenha essa experiência. É muito raro encontrar. Você sabe a dificuldade, você mesmo falou que vocês fazem um trabalho com as escolas públicas, né, para atrair os candidatos, e mesmo assim o Pulse Mais não consegue absorver todo mundo, né? É impossível. E a maioria desses jovens tá naquela... É a primeira pessoa na família que está terminando um curso médio, um ensino médio, está almejando um curso superior. Então, os exemplos que eles têm estão muito distantes daquilo que é a realidade no mundo corporativo. Então, eu falo para os mentores, né, ou para as pessoas que querem ir para a mentoria, cara, faça esse teste, né? Você não imagina o impacto que você pode causar pela tua experiência, pela bagagem acumulada que você traz para a conversa com o aluno. E eu mesmo, em vários momentos de reflexão com o mentorado, eu tive a oportunidade de rever situações anteriores e falar assim, putz, olha só como que aconteceu comigo, né? E aí, ali na hora, poder até contar para o mentorado. Falar assim, olha, aconteceu assim comigo, mas hoje eu pensaria em fazer diferente, né? Então, acho que o convite fica aqui, né? Para quem tem interesse, procure um instituto, procure um projeto que esteja precisando de mentores. O Pulse Mais é um deles, né? Sim. Porque você vai se surpreender com aquilo que você é capaz de entregar para o mentorado. Não sei se você recebe esses feedbacks assim do corpo de mentores. Toda hora. É muito comum, assim. Eu vejo que quase, assim, existe uma ressaca de pessoas que estão no momento de carreira um pouco mais avançado dentro do setor, de se conectarem a um propósito. Sim. Seja pelo momento de vida, pela maturidade, mas seja pelo cenário que a gente tem hoje no mundo. Né? Assim, puxa, os desafios eles estão mais complexos e eles mudaram de ordem. As pessoas estão começando a se sentir corresponsáveis por isso, o que é excelente. E quanto mais corresponsabilidade compartilhada a gente tiver, da pessoa física até a empresa, mais a gente vai conseguir gerar um impacto sustentável e duradouro. Então, os mentores, eles encontram um lugar de comprometimento, conseguindo converter essas experiências
em algo que eles já levam dentro de si, que é, puxa, apoiar pessoas a se desenvolverem, né? Que talvez eles já tenham feito dentro da empresa de forma desestruturada ao longo de anos, mas que nesse espaço a gente ainda vai aplicar num contexto em que essa experiência vai ter um significado ainda maior, porque esse jovem está partindo de um lugar diferente também. E por outro lado, assim, o que mais recentemente a gente vem encontrando é ser mentor também é estratégico para esses profissionais. Esses profissionais estão tendo uma camada de compreensão sobre o que é liderar uma nova geração muito rica, que faz com que essas pessoas também se tornem competitivas em espaços fora da mentoria, em seus trabalhos, dentro do próprio setor, como gestores, como lideranças, fazendo com que elas também consigam construir formas diferentes de fazer num cenário em que a gente sabe que quando a geração Z estiver dentro das posições de liderança, as culturas vão começar a mudar drasticamente das empresas. Uhum. E as pessoas vão ter uma jornada de trabalho mais longa. Então, os profissionais ainda vão estar também no mercado, né? Então, eu já ouvi de alguns mentores até assim, uma questão de, puxa, eu me sinto um pouco intimidado com essa questão de, né, das novas gerações, de como que isso vai ser. Aqui a mentoria está me trazendo uma percepção de que, puxa, calma, né? Não vou ser devorado. Não vou ser devorado. E entender isso vai fazer com que eu também consiga construir meus próximos passos, a minha rede profissional, de uma forma que isso seja estratégico para mim também. Que eu esteja próximo dessas pessoas, entendendo esses comportamentos, através do lugar da mentoria ou de voluntariado numa organização como a Pulse Mais. Muito bom. E Edu, assim, o objetivo do Pulse Mais, né, quando a gente fala de conectar com empresas de tecnologia ou com atividades na área da tecnologia, é uma forma de fortalecer esse ecossistema, né? Com certeza. Acho que é um dos principais motivadores para quem participa ali, né, como mentor. Falar assim, putz, cara, o mercado é carente. Isso que a gente está falando aqui, né, do aprendizado que o mentor absorve durante a mentoria, ele é capaz de fazer essa transformação, né? Você falou de propósito também. Propósito, eu costumo falar que é assim, o que você faria de graça pelo resto da sua vida? Né? Esse é o propósito. Ou por um longo período, né? Talvez para essas pessoas que estão chegaram até o topo da sua carreira, né? E começam a vislumbrar uma curva descendente, esse propósito pode trazer uma motivação a mais, né? Fala assim, puta, cara, o mercado de tecnologia é carente de profissionais. Eu tenho uma bagagem que nenhuma faculdade, nenhuma escola vai oferecer. Eu quero que o Brasil se desenvolva, eu quero que o país se desenvolva. Como você falou, a gente tem um baita potencial. A quantidade de empresas de tecnologia que surgem o tempo inteiro, né, no Brasil, em diversos hubs espalhados aí, fora das grandes capitais, inclusive, mostram que existe uma demanda reprimida, tanto para a pessoa que quer empreender, né, quanto para soluções baseadas em tecnologia para resolver problemas do cotidiano. Então eu também enxergo dessa forma, da pessoa devolver um pouco para a sociedade, né? Falar assim, puta, cara, eu tenho uma bagagem gigantesca aqui, o país tem um baita potencial, o que eu posso fazer para ajudar? E a tecnologia, ela é central, como você mesmo falou, no que diz respeito à estratégia da Pulse Mais, mas ela é central para a estratégia de um país como o Brasil também, ou de qualquer país, né? Ele pode enxergar o mentor, né, a pessoa que deseja ser mentor, pode enxergar nessa atividade um propósito. Exatamente. Então tem esse lugar vamos falar assim, do microcosmo, né? Eu e a minha empresa. Puxa, eu sendo mentor na minha empresa, talvez eu veja mais sentido no trabalho. De forma indireta, eu vou estar preparando uma potencial contratação para essa empresa. E eu estou adiantando talvez o investimento que a empresa faça para capacitar um jovem que também vai estar mais preparado quando estiver ali se candidatando para uma vaga, enfim. Mas num lugar também mais amplo, né, quando a gente olha para o setor como um todo, a gente começar a ter as empresas de tecnologia, os profissionais de tecnologia
comprometidos com isso, né? Olhando para isso também como um investimento que tem retorno. Né? Um investimento não necessariamente financeiro. O mentor investe tempo, por exemplo. Sim. A empresa pode investir recurso nesse tipo de organização ou nos jovens. Né? Então, isso também traz para a gente esse olhar de que, né, é um desafio, é o meu desafio não conseguir contratar gente qualificada. Como que eu também enxergo para essas construções que estão sendo feitas como algo que também é uma estratégia de negócio minha. Porque as empresas precisam continuar competitivas e relevantes no mercado e daqui para frente cada vez mais. Né? Então, é curioso entender também essas dinâmicas que estão nessas diferentes esferas. Né? E o investimento na juventude, eu comparo assim, qual é o melhor momento para plantar uma árvore? 30 anos atrás. Né? Qual o segundo melhor momento? Hoje. Sim. Né? Então, eu enxergo dessa maneira também. Cara, vamos investir, né? Vamos investir no jovem agora. Não vai ser um resultado de curtíssimo prazo, mas eu como mentor, Juliano, mas qualquer mentor, né? Tá trazendo essa contribuição para a sociedade. Tá criando criando um alicerce que vai ser base para o futuro. Talvez a pessoa não veja isso acontecer, mas se a gente conseguir aumentar o alcance de iniciativas como essa do Pulse Mais, a gente vai ter escala. A gente vai conseguir fazer com que isso atinja mais jovens, atinja mais mentores também e transforme esse modelo de atuação voluntária para desenvolver o segmento, né, de profissionais aí de TI. Com certeza. Eu acredito muito nesse caminho do voluntariado como uma das peças-chaves para a gente conseguir fazer com que essa transformação ocorra a médio e longo prazo. Porque é isso que você falou há pouco. O voluntariado ele traz uma satisfação para as pessoas que é subjetiva. Né? Assim, é muito difícil a gente tangibilizar qual que é esse lugar do propósito, do estar conectado com alguma coisa que tem um significado maior. Né? A gente está falando de um desafio de 10 milhões de jovens. A gente está falando de pessoas que enxergam nos mentorados seus filhos e sobrinhos. Sim. Que estão também querendo construir um futuro melhor para os seus filhos e sobrinhos, por exemplo. Sim. E se esses jovens estiverem empregados, não forem para a informalidade ou para o crime, eles também estão construindo um futuro melhor para as pessoas e para as coisas que são muito caras para eles. Então, é outro lugar também subjetivo do voluntariado, do propósito, que eu vejo muito nos mentores aqui. Sim. E a gente que está nos grupos lá dos mentores, a gente vê o tempo todo o mentor trazendo o mentorado, falando, olha, ele conseguiu passar na bolsa, conseguiu passar no estágio. Tem essa satisfação, né? O lance da satisfação de tentar tangibilizar acontece um pouco dessa forma, né? Eles gostam de mostrar, falam assim, olha aqui, o meu mentorado conseguiu, né? Isso cria uma corrente do bem, né? Todo mundo engaja, todo mundo elogia, todo mundo dá os parabéns. Vocês mesmos usam, né, no material do Pulse Mais, da divulgação, vocês usam vários depoimentos de jovens, vários encontros entre mentores e mentorados, tomando um café dentro do escritório ou na rua e falando, olha, eu estou aqui, encontrei meu mentorado pela primeira vez. Parece uma coisa meio trivial, mas para quem está no online e nunca teve oportunidade de estar presente com o mentorado, é um momento de êxtase, né? E a gente quer registrar isso e quer compartilhar. Então, isso é uma essência do Pulse Mais muito presente dentro do corpo de mentores. Isso é bem legal, bem estimulante, né, para os demais. E excelente, assim, e é o significado de uma rede, né? A gente faz um trabalho em rede. Então, a gente forma os jovens, a gente emprega eles, dá bolsa para o ensino superior e a gente tem uma rede por trás porque a gente quer continuar acompanhando essas histórias. O impacto que eu mensuro, ele não é imediato, não é um output, ele está no médio e longo prazo realmente. Então,
também para que a gente consiga ir lapidando tudo que a gente faz, é muito importante esse significado de um trabalho em rede e da construção de relacionamentos, da construção de confiança. E a mesma coisa serve para os mentores. A gente forma mentores, a gente tem uma rede de mentores que estão ali compartilhando esses resultados incríveis que os jovens estão atingindo, e está sendo muito legal viver esse momento da Pulse Mais, em que a gente vai completar 3 anos de existência em setembro desse ano, em que a gente já tem alguns passos dados que começam a trazer as histórias de uma forma ainda mais potente e significativa. E aí esses jovens se tornam modelos a serem seguidos pelos novos jovens que estão chegando. Os mentores também se tornam, né, defensores da marca, pessoas que vão trazer mais mentores. A principal estratégia de entrada de novos mentores são os mentores que já foram formados e mentoraram também. Não existe uma grande estratégia de atração e de qualificação de mentores, porque o boca a boca e a indicação nesse lugar ele tem um poder gigantesco. E aí a gente tem recentemente, né, essas histórias que estão chegando, que vão começar a mostrar, puxa, essas transformações reais na vida do jovem, né? Um jovem que conquista um emprego que já representa o dobro, o salário representa o dobro da renda familiar que ele teve ao longo da vida inteira. Puxa, isso é um aumento de qualidade de vida e uma transformação gigantesca. Sem precedentes. Né? Sem precedentes, o mercado de TI, por ser um mercado carente de recursos, ele tem uma base salarial maior mesmo, né? Edu, a gente está chegando aqui no final. Eu imagino assim, o grande desafio da Pulse Mais é se tornar sustentável, né? Ser autossustentável. Quais são os desafios para isso? O que a gente pode trazer para o nosso público? Como que eles podem contribuir? Que convite que você faz para eles? Legal. Bom, os desafios que a gente enfrenta são muito parecidos aos de uma startup. Acho que essa é a comparação que talvez o pessoal aí de casa consiga compreender melhor. Então, puxa, a gente está fazendo algo totalmente novo, incerto, num arranjo que não existe e nos primeiros anos de vida, né? Então, tem aquela pesquisa do Sebrae, se eu não me engano, que fala de 4 de 5 pequenas empresas ou novas empresas, startups, morrem antes de completar 5 anos. Então, a gente está na missão de cruzar essa linha e não entrar, por exemplo, para esse indicador, para essa estatística que demonstra esse desafio que existe numa startup, mas que, na minha compreensão, para uma ONG ainda maior, que captar recursos, conseguir construir um modelo de atuação que seja sustentável financeiramente, né, que consiga ter eficiência e ser uma ONG ainda traz outras camadas de desafios que estão relacionados a, puxa, como que eu equilibro isso com uma qualidade de impacto, uma profundidade de impacto que também tenha potencial de escala para os jovens e para os mentores, sabe? Então... De forma a atrair novos interessados, investidores. Perfeito, exatamente. Então, de forma mais pragmática, os caminhos que a gente tem aqui para construir esse modelo de atuação sustentável financeiramente é basicamente através de doações e parcerias. Então, doações tanto a nível de pessoas físicas como de empresas, e parcerias aí com empresas que vão estar numa linha de projetos que a gente constrói juntos, que unem o que a gente já faz com desafios que a empresa tem. Então, puxa, as empresas têm um desafio para contratar jovens que não signifiquem um alto turnover, ou que cheguem performando melhor, ou que tenham um baixo atrito geracional com seus gestores. A Pulse Mais consegue entregar isso para as empresas hoje. Então, a gente vem tendo cada vez mais essas evidências e cases, de fato, que conseguem demonstrar que para a empresa também é estratégico investir financeiramente numa organização como a nossa. Então, enfim, os desafios são inúmeros para além desses, mas o convite é para que você aí que está assistindo a gente se conecte à Pulse Mais, siga a gente nas redes sociais e entenda se faz sentido para você se tornar mentor. A gente tem turmas recorrentes para formação
E em seguida da formação, as pessoas têm a oportunidade de várias, né? Não uma apenas, de mentorar os jovens aqui. E se a sua empresa está interessada em conversar com a gente também, acho que a gente pode deixar os contatos aqui na descrição. A gente vai colocar os contatos da Pulse Mais, o site, as redes sociais. Você quer falar o site? Quer falar qual é a conta no Instagram? Mas a gente vai colocar lá. Perfeito. Na descrição. Se a gente vai colocar na descrição, então tá beleza, mas o convite é para que vocês sigam a gente nas redes sociais. O Instagram é @pulsemais.ong e o site é www.pulsemais.org.br. Legal. E você falou das doações, né, Edu? Tem a pessoa física que pode doar e o mentor ou o voluntário que trabalha numa grande corporação, geralmente as grandes corporações têm programas de doação também. E vocês já estão conectados com algumas dessas empresas para receber isso. Também é um caminho que o mentor pode ajudar a Pulse Mais a trilhar, né? A alcançar esses programas internos das grandes corporações que ajudam iniciativas como essa, correto? Com certeza. Então, é muito comum, principalmente para as multinacionais, né, de tecnologia que estão aqui no Brasil. E as americanas, especificamente, também têm essa cultura de doação, né, muito mais fortalecida. Então, trazem esse elemento também para suas operações e para os seus colaboradores aqui no Brasil. Então, a gente tem, sim, parceria com várias dessas empresas e mentores que fazem parte dessas empresas que fazem com que a gente se conecte a essas oportunidades que também não estão... sendo divulgadas, elas são divulgadas internamente, né? Então, seja, por exemplo, matching de doação, a grande maioria dos doadores que a gente tem hoje foram mentores e fazem parte dessas empresas, né? Então, puxa, se o mentor doa R$10, a empresa coloca R$10 também, né? E aí a gente tem plataformas específicas para isso, mas também tem empresas que, por exemplo, dão créditos de doação em momentos específicos do ano, em campanhas específicas que podem ser direcionadas para a Pulse Mais, e aí a gente consegue, dessa forma, seguir nessa linha de construir um modelo de atuação sustentável. E é legal também falar, Edu, que qualquer doação é muito bem-vinda. Com certeza. Não precisa doar R$500 por mês ou R$1.000 por mês. Exatamente. Se a gente tem uma rede grande doando, o pouquinho que seja, ajuda substancialmente ao projeto. Sem dúvida alguma. E juntando aqui com tudo que a gente falou em relação ao voluntariado, o lugar da doação, ele também traz isso, né? Essa satisfação, essa compreensão de que, puxa, com que eu tenho capacidade, eu tô também fazendo tô dando mais esse passo em relação ao que eu acredito, né? O que faz sentido para mim. E é muito legal ver que cada vez mais a gente tem conseguido conquistar esses espaços com quem passa por aqui. Legal. Maravilha, Edu. Muito obrigado pela tua presença. Muito bom. Obrigado a você, Juliano. Foi excelente. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido o conteúdo. Falei com o Eduardo Moura, CEO do Pulse Mais, projeto social digital, uma ONG digital, né, Edu? Convido você a conhecer o projeto, vai lá no site, acompanhe as postagens no Instagram. Você vai se surpreender com o impacto que o Pulse Mais traz na realidade desses jovens. Fica com a gente, aguarde o próximo episódio, curta as nossas redes sociais, acompanhe, compartilhe com quem você acha que pode gostar desse conteúdo e até a próxima.